Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Abre a tua Bíblia no capítulo 4 de Lucas. Amém. Quero compartilhar uma palavra com você. Quem encontrar o capítulo 4 vai dando glória a Deus aí. Amém. Deus vai falar conosco nessa noite. Amém. Deus vai falar contigo nessa noite. Amém ou não amém? Amém. Quem está preocupado com o amanhã aqui? Deus vai falar com você. Eu não sei se Ele vai falar a respeito da tua preocupação, mas Ele vai falar o que você precisa ouvir. Amém? Capítulo 4 de Lucas, no nome de Jesus, a partir do verso 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Verso 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje, quando que está escrito em tua Bíblia? Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala hoje. Fala agora. Amém? Então fala para ele assim, presta atenção. Amém? Olha o que ele diz assim: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Fecha os teus olhos, Pai. Te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez temos o privilégio de estar diante de Ti, também para sermos ministrados através da Tua palavra e transformados por ela. Não queremos ser empecilhos, ó Deus, para esta transformação. Não queremos oferecer nenhuma resistência à transformação que o Senhor quer impetrar as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, nos render a Ti, queremos nos submeter a Ti, queremos, ó Pai, que tudo aquilo que é contrário à manifestação do Teu poder, da Tua palavra nessa noite, caia por terra. Toda a altivez, todo o pensamento, todo o sentimento, nós rejeitamos agora, para que a Tua palavra, Senhor Deus, cumpra o propósito para o qual o Senhor está nos enviando ela. O Senhor conhece cada coração dos que estão aqui, dos que estão em casa participando desse culto. E o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um de nós precisa. Então, Senhor, no nome de Jesus Cristo, opera, ó Deus, a transformação, o milagre necessário para que as nossas vidas, ó Deus, glorifique o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, revela a cada um de nós a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Hoje eu acordei com essa palavra na minha mente. E na quinta-feira, o Elismar, ele estava falando a respeito do seu testemunho, e de repente ele disse uma frase assim:
que ele encontrou uma pessoa, e ele começou a conversar com essa pessoa, e falou para a pessoa assim: você ainda se lembra de mim? E a pessoa falou para ele assim: como me esquecer de você? Você deixou quem lembra? Um legado. E eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça. Eu falei: Senhor, se o Senhor fez grudar isso como um chiclete na minha mente, é porque o Senhor quer ministrar algo a respeito. E através dessa palavra, Deus me deu desse texto, Deus me deu essa palavra. O título da palavra é História, Conto ou Lenda. Qual é o seu legado? Nós estamos vivendo os últimos dias, e a Bíblia é cheio de alertas, de exortações a respeito de perigos que a gente ia correr nos últimos dias. A Bíblia nos alerta contra o perigo dos falsos profetas, das falsas doutrinas, dos falsos cristos, da apostasia, que diz que muitos iriam abandonar a fé verdadeira. Esses dias atrás eu conversava com o Benedito aqui, e a gente falava a respeito de pessoas que fugiram de um certo conhecimento e que agora estão voltando. E eu lembro que a gente falando, eu falei assim: olha, é que tem muitas pessoas que não gostam de certas coisas que vêm, daí elas saem de lá, à procura daquilo que é perfeito. Porém, quando elas se deparam com a doutrina da palavra de Deus, quando elas se deparam com os ensinamentos da palavra de Deus, elas decidem voltar. Por quê? Porque elas acham mais fácil tolerar o que está errado do que se submeter ao que está certo. Então, na primeira impressão, ela não tolera e ela sai. Mas quando ela se depara com a doutrina, ela volta. E ela volta porque ela acha mais fácil tolerar o erro, tolerar o que está errado, do que se submeter à palavra. Do que pegar e falar assim: reconhecer minha vida está errada mesmo. Eu preciso ser transformado pela palavra. E o que é história, meu amado? Eu vou te falar um conceito raso, porque eu não fui atrás de pesquisar para poder te dizer o que é isso daqui. Mas história é uma narrativa crítica e pormenorizada, ou fiel, ou sem tirar e nem pôr, de fatos que fazem parte do passado. Isso é história. Conta-se a história nos seus detalhes, sem aumentar, sem criar nada, sem aumentar nada. E conto, o que é conto? Conto é uma narrativa breve e fictícia. Por exemplo, conto de fada. Fada existe? É fictício. É algo breve e fictício. É inventado. É criado. E lenda é uma narrativa que altera pela imaginação popular ou pela invenção poética os fatos históricos. Frequentemente contém um elemento real. Mas a maioria das vezes não são verdadeiros. Vamos colocar aqui, uma pessoa, ela teve um ato heróico. E aí depois, vão contar a história daquela pessoa. Aí vai aumentando. Vai falar que ela tem superpoderes, não é? Vai criando uma lenda. Assim surgiu a história de muitos super-heróis que nós vemos, de quadrinhos. A história é uma lenda
que surgiu de algo verdadeiro, mas foi aumentado. Isso é lenda. Só que a palavra de Deus, lá em João 15,16, querido, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e o quê? E deis frutos que permanecem, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome ele vos conceda. É o versículo inteiro. Amém? Então nós fomos chamados pelo Senhor, nós estamos nas mãos do Senhor para quê? Para produzir frutos que permanecem. Amém? Então entenda, história sem frutos que permanecem não passam de conto ou lenda. História que não tem frutos que permanecem não é história. É conto ou lenda. E aí vem a pergunta: qual é o legado? Qual é o teu legado? É história, é conto ou é lenda? Porque nós estamos vivendo uns dias, querido, onde o legado da maioria dos crentes, não vou falar das pessoas normais, o legado da maioria dos crentes não passam de conto e de lenda. Por quê? Porque estão abandonando a sã doutrina para correr atrás daquilo que lhes satisfazem. Por isso que muitos acham mais fácil tolerar o que está errado do que se submeter à palavra de Deus. E aí, o que eles chamam de testemunho, que deveria ser a história dele, não passa de quê? De conto ou de lenda. Jesus aqui, ó, ele fala todas essas palavras aqui, lá no lugar onde ele foi criado, em Nazaré, numa sinagoga, que a Bíblia está dizendo que era costume dele estar na sinagoga. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ele assim: é costume de Jesus estar na sinagoga. Fala, deve ser o teu também. Amém? Quando der aquela vontade de não ir na igreja, de não vir na igreja, de não estar junto, lembra disso. Quando eu cheguei em Cuiabá, tinha uma febre de umas pulseirinhas que tinha 4 letras: OQJF e um ponto de interrogação. Eu falava que quem era José Francisco. Mas, o que significava? Todo mundo usava isso. Isso significava o seguinte: quando a pessoa parava perto de alguma coisa que acontecia, era para ela lembrar o que Jesus faria. Entende? Então, quando você estiver sem vontade de estar junto com a igreja, de vir na igreja, se lembra. Pergunta isso para você: o que Jesus faria? E a palavra te responde. Era costume dele estar na sinagoga. E aí, meu amado, era costume dele, então o que ele faz aqui na sinagoga? Ele lê esse texto. Ele lê esse texto do livro de Isaías. E aí ele diz assim, no verso 18: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele está falando isso daqui um pouco depois dele ter saído do deserto. Depois dele ter sido alimentado pelos anjos. Depois dele ter ficado 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. Ele saiu, lá em Mateus vai falar que ele saiu pregando. A partir dali passou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui no capítulo 4 de Lucas, está falando que ele foi lá para a cidade dele, onde ele foi criado. Ele voltou para Galileia. E lá em Nazaré ele foi na sinagoga. E ele foi ler a Bíblia, que também era costume dele. Amém? Tem crente que não lê a Bíblia em casa, vem na igreja e não lê na igreja, porque não é costume dele.
E a palavra de Deus é o alimento, querido, que vai aumentar a nossa fé, que vai gerar fé no nosso coração. É o alimento que vai nos dar vigor para vencer todas as lutas que nós temos e para nos fazer perseverar, crendo na promessa que o Senhor nos fez. Amém? Então ele pega e começa a ler lá: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. No verso 21, depois que ele tinha se assentado, ele continua dizendo: hoje se cumpriu esta escritura nos ouvidos de vocês. Ele está dizendo, essa escritura aqui, isso que eu acabei de ler para vocês, está se cumprindo na minha vida aqui, ó, diante de vocês. Está se cumprindo. E o meu testemunho é verdadeiro. Né? João capítulo 5, 31 e 32, ele diz assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ele está falando a respeito de Deus. Ele está falando que através da palavra, Deus estava dando testemunho dele. E ele está dizendo aqui para as pessoas que o ouviram: olha, hoje se cumpriu essa palavra. Hoje se cumpriu essa palavra aqui diante de vocês, nos ouvidos de vocês se cumpriu aqui. Que palavra? O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa palavra se cumpriu em mim. Querido, os frutos que permanecem não são as coisas que você alcança ou conquista pelo teu esforço. Os frutos que permanecem também não é a fama ou sucesso que você obtém através do teu conhecimento ou da tua habilidade. Os frutos que permanecem são os filhos que você gera para o Senhor através da unção que Ele te deu. Porque Ele te deu unção. O problema é que muita gente, querido, quer vir na igreja e fazer o que aqui? Acha que unção é: ora por mim, pastor. Aí o pastor ora com ele e fala assim: olha, vai, nessa semana vai abrir um monte de porta para você. Vai porque você vai fazer negócio. Vai porque você vai receber aumento de salário. Vai porque você vai comprar carro. Vai porque você vai ganhar uma casa. Vai porque você vai ser curado. Vai porque vai acontecer isso. Vai porque vai acontecer aquilo. A maioria das pessoas saem de casa para poder ouvir algo assim. E não é isso que o Senhor está fazendo nas nossas vidas nessa noite, querido. Não foi para isso que o Senhor te trouxe. Por que o Senhor te trouxe aqui? Porque Ele quer que você deixe uma história, não um conto ou uma lenda. A partir dali, meu amado, começa a história do ministério de Jesus. E ele começa a história do seu ministério tendo o quê? A palavra. Qual palavra? Essa palavra que nós acabamos de ler. Como testemunha dele. Por quê? Porque todo o ministério de Jesus era fazer o quê? Era evangelizar os pobres, era curar os quebrantados de coração, era apregoar liberdade aos cativos, era dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ali começa a história de sucesso de Jesus, do seu ministério. E porque ele seguiu essa direção aqui,
a palavra passou a ser testemunha dele. Ele, no capítulo 5 de João, ele diz assim: eu não tenho testemunho de homens. Eu não tomo testemunho de homens. O meu testemunho quem me dá é o Senhor através da sua palavra. Então, quando a palavra de Deus diz que nós fomos ungidos, quando nós viemos aqui para ser ungidos pelo Senhor, Ele não te ungiu para você sair daqui e fazer bom negócio. Ele não te ungiu para você sair daqui e comprar carro. Ele não te ungiu para você sair daqui e ter boas notícias nos teus negócios ou sei lá o quê. Ele te unge aqui para quê? Para que você saia daqui e tenha também a palavra como testemunha ao teu favor. Só que essa palavra só vai ser testemunha ao teu favor se você decidir que você vai escrever uma história, que você vai construir uma história e não um conto ou uma lenda. Como que se constrói uma história? Simples. Está aqui na palavra de Deus: o Espírito do Senhor é sobre mim. Como que se constrói uma história em Deus? Pregando ou evangelizando os pobres, curando os quebrantados do coração, apregoando liberdade aos cativos, dando vista aos cegos. Que mais? Pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. O problema é que a maioria dos crentes não sabe nem o que é isso. Por quê? Porque eles não sabem fazer outra coisa a não ser: pai, eu quero isso, pai, faz isso, pai, abre a porta para isso, pai, eu estou passando por isso, pai, o meu emprego, pai, o meu carro, pai, eu quero isso. Deus quer que ele construa uma história e ele doido para deixar uma lenda de legado. Deus quer que ele construa uma história e ele quer viver de conto. Porque, amado, Atos 1:8 está escrito assim, ó: mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não está dizendo aqui: olha, eu te ungi para você comprar um carro lá em Jerusalém. Eu não te ungi para você comprar uma casa lá na Judéia. Eu te ungi para você abrir uma conta num banco que fica lá em Samaria. Eu te ungi para você viajar o mundo inteiro. Não, não é isso. Ele está dizendo aqui: eu te ungi. Você vai receber poder ao descer sobre você o Espírito Santo, para que você seja a minha testemunha. A minha testemunha. Aonde você for, essas palavras precisam ser verdade na tua vida. Mas não, a maioria das pessoas estão preocupadas em quê? Em apregoar o ano aceitável do Senhor? Não, chega num lugar, quer falar de negócios. Chega num lugar, quer falar de política. Chega em outro lugar, quer falar a respeito de futebol. Quer falar sobre esquemas para poder ganhar dinheiro. E a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, querido. João capítulo 1, versículo 2 diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você é filho de Deus, sim ou não? Ele te deu o poder de ser feito filho de Deus. O que é que um filho de Deus faz? Ah, eu sou filho de Deus, eu tenho que ter pelo menos 3 carros. Eu sou filho de Deus, eu tenho que morar numa casa melhor do que essa que eu moro. Eu sou filho de Deus, eu tenho que comer melhor do que eu como. Eu sou filho de Deus, eu preciso viajar, eu preciso ir para muitos lugares. Não, você é filho de Deus, então você tem que fazer a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração,
apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas pastor, e as outras coisas, pastor? E as outras coisas? Eu preciso de outras coisas. Faz isso, que Ele vai suprir a tua necessidade. Faz isso, que não vai te faltar nada. Se você precisar de dinheiro, Ele te dá. Se você precisar de um carro, Ele te dá 2. Se você precisar de uma casa, Ele te dá. Mas não é esse o testemunho que Ele quer que você dê. Porque esse tipo de testemunho é conto, é lenda. O testemunho que Ele quer que você dê, que você seja esse testemunho, de viver essa palavra. Aonde você for, aonde você estiver, decida viver essa palavra. E assim você vai estar construindo, querido, construindo uma história, não um conto ou uma lenda. O ide de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, verso 19. Ide e fazei o quê? Discípulo de todas as nações. A gente sabe disso, as pessoas ouvem isso. Como que coloca isso em prática? Assim, evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, apregoando liberdade aos cativos, dando vista aos cegos, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Você faz isso, você cumpre o ID. Você faz isso, você está construindo uma história. Você não faz isso, você não cumpre o ID. Você está construindo no máximo um conto ou uma lenda. Um conto ou uma lenda. Essa palavra deve ser o foco de todo cristão sério. Essa palavra deve ser o foco de todo crente que realmente teme o Senhor. Porque não tem como se construir uma história em Deus se não for desse jeito. A vida de Jesus, se você pegar tudo que Ele viveu, tudo que Ele fez antes de morrer por nós naquela cruz, você resume aqui: evangelizar os pobres, curou os quebrantados de coração, apregou liberdade aos cativos, deu vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos e anunciou o ano aceitável do Senhor. É o resumo da vida de Jesus. Em cima dessa palavra, Ele construiu o seu ministério. Uma história que dividiu. Ele construiu uma história que dividiu a própria história. O testemunho dele, o legado dele transforma vidas até hoje, vai seguir transformando até o dia que Ele voltar para nos buscar. Já pensou se Ele pega a unção e fica só ressuscitando passarinho, como algumas histórias contam? Ah, não. Dá ouvido para Satanás: estou com fome, manda as pedras transformar em pão. Dá ouvido para Satanás, pula lá do pináculo do templo. Ia acontecer tudo aquilo que Satanás estava falando que ia acontecer. Deus ia mandar ordem aos seus anjos, ia segurar Jesus, não ia deixar ele cair. Mas o que ia ganhar? A história de Jesus viraria uma lenda, um conto. Ninguém ia querer. Já pensou? Não, se dobra diante de Satanás, depois eu peço perdão para Deus. Viraria uma lenda, um conto. Não, mas ele preferiu, por quê? Construir uma história a partir da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus. Como que a gente faz isso, amado? Como que a gente faz isso? Quando a barriga ronca de fome, e você tem certeza que se mandar a pedra se transformar em pão, ela vai virar pão.
Como que você faz isso? Quando você se sente tentado a fazer uma demonstração de poder, epa, porque agora o trem vai acontecer. Como que se faz isso? Como que se nega isso? Também é simples. Não tem outra forma se não for por meio da fé. Fé. Amém? Você sabe me dizer o que Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38 tem em comum? Esses três textos têm uma frase que diz assim: o justo viverá pela fé. Não tem como se construir uma história em Deus se não for pela fé. Não tem como se construir uma história em Deus se não for pela fé. Amém? Por que isso? Simples. Porque frutos que permanecem são aqueles que foram gerados através da fé. Não, pastor, mas como que é esse negócio? Vou te dar mais uma coisa. Romanos 14, 23. Anota aí, lê depois, para a gente poder andar rápido. A última frase desse versículo vai dizer assim: tudo que não provém da fé é o quê? É pecado. Ainda que seja bom, ainda que te supra, ainda que te satisfaça, ainda que não seja errado, é pecado. Ou seja, tudo que não vem por fé não é história, é conto ou lenda. Fé não te dá um resultado. Por exemplo, a pessoa ouve a palavra, aí no meio da palavra tem uma promessa: Deus vai te prosperar. Aí ela fica: não, eu creio que eu vou prosperar. Eu creio que eu vou prosperar. Eu creio que eu vou prosperar. A prosperidade não é, se ela vier, ela não é o que comprova a tua fé. O que comprova a tua fé chama-se obediência. Chemaça hoje, conversando lá em casa. Lá vai eu pegando o pé do Ian de novo. A minha esposa estava, na quinta-feira, não veio na igreja, porque ela estava ainda um pouco debilitada por causa de uma gripe forte. E até ontem ela ainda estava tossindo bastante, hoje ela diminuiu bastante. Ela não tossiu nenhuma vez aqui em cima, né? Eu pelo menos não percebi. Só que de manhã ela tossiu um pouco lá em casa. E o Ian chegou assim para ela: mãe, a senhora não vai cantar hoje no louvor. Mas por que não? Porque a senhora não pode, mas a senhora não está bem, não vai cantar. Eu não concordo que a senhora vá cantar não, faça esforço, tal. Aí ela pegou e disse assim para ele: eu vou dirigir louvor, eu dou conta, eu posso. Eu estou pagando preço para isso. E ele continuou, né? Tá batendo. Aí ele olhou: pai, dá um jeito. Eu falei assim: filho, é assim. Você não é impedido de não concordar, de expressar a sua vontade. Só que é o seguinte: ela é maior do que você. Você disse, ela disse que vai dirigir, acabou a conversa. Obedece, porque a bênção está aí. Se você insistir com ela, é desobediência. Entendeu? A bênção, ela não é o resultado daquilo que você fala: não, eu creio. Não, não é isso. A bênção é o resultado. A fé, ela te faz obedecer a palavra. Depois que você obedece, a bênção é o resultado da tua obediência. Entendeu? É o resultado da tua obediência. E tem gente que acha que não, eu creio. Não, isso é pensamento positivo, filho. Isso aí qualquer um lá fora tem.
Ah, estou torcendo. Tem crente que cruza até os dedinhos, cara, e fala que é fé. E o trevo de 4 folhas na carteira? A figuinha. E o pé de coelho? Cara, né? Gente, viu que loucura? Você fala assim, cara, com um pé de coelho. O tal do coelho não teve a semente de romã. E a gente vai falando aqui. Então a fé, amado, o que é a fé? Para que serve a fé? A fé serve para você colocar essa palavra em prática. Construir a tua história. Construir a tua história. Por quê? Porque quando você decide construir a tua história, colocar a tua fé em prática, crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra, Deus olha para você e fala assim, vai nessa tua força, homem valente, porque eu sou responsável por você. Eu sou responsável por você, eu que vou cuidar de você. Sou eu que cuido de você, eu que te livro do mal. Eu é que protejo você. Satanás preparou um monte de coisa para te roubar, para te destruir, mas eu vou te proteger. Se em alguma coisa ainda ele conseguir te tirar, eu te restituo. Quando nós decidimos, querido, não viver uma lenda, não viver um conto. Pastor, eu ainda não entendi. Amado, só constrói história em Deus quem decide obedecer a sua palavra. Quem obedece pela metade é uma lenda. Quem não obedece de jeito nenhum é um conto. Por quê? Porque o conto é uma narrativa breve e fictícia. Então ele não obedece de jeito nenhum. Ele acha que, não, eu não preciso obedecer, Deus vai me abençoar do mesmo jeito. Quando ele decide obedecer pela metade, ele vive uma lenda. Porque ele altera, através da sua imaginação, aquilo que é fato. O que está aqui é mais real do que aquilo que você vê, do que aquilo que está diante de nós. Quando nós decidimos construir a história, vivendo essa palavra aqui, vivendo aquilo que Deus quer para nós, querido. Ah, meu amado, Ele passa a ser responsável por nós. Como assim, pastor? A gente já vai encerrar. Mateus 6,33, você não precisa abrir, só anota aí. Ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Eu te explico. É evangelizar os pobres. É curar os quebrantados de coração. É apregoar a liberdade aos cativos. É dar vista aos cegos. É pôr em liberdade os oprimidos. É anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí o que ele fala? Ele diz assim, todas estas outras coisas, está preocupado à toa com amanhã. Está preocupado à toa com amanhã. À toa. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O que é confiar os teus cuidados ao Senhor? Simples. Evangelizar os pobres. Curar os quebrantados de coração. Apregoar a liberdade aos cativos. Dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando a gente fala que confia, a gente está disposto a obedecer. E aí, qual que é a promessa para quem obedece aqui nesse texto? Ele te susterá ou sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é lançar? O que é se humilhar debaixo da potente mão do Senhor? O que é lançar a ansiedade? É evangelizar os pobres. Amém? É curar os quebrantados de coração. Amém? Querido, é libertar os cativos.
É dar vista aos cegos, é pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ah, pastor, você não precisa falar todas as vezes não. Precisa, meu amado. Porque a maioria de vocês prefere falar de dinheiro do que falar disso aqui. A maioria dos que estão aqui prefere falar a respeito de carro novo, política, futebol, do que falar disso aqui. Entendeu? É assim que é. E não adianta falar assim, eu vou ficar bravo, pastor, não vem mais na igreja. Assina o teu conto. Lança um livro com ele, de repente você ganha alguma coisa. Deus vai vir buscar uma igreja que tem uma história. João 4:23, o que está escrito lá? O que eu pedi para você falar na hora que ele falou assim? Na hora que Jesus pegou e falou para os... Está no verso 21 de Lucas. Hoje, o verso 23 de João 4 fala assim: e vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade, porque é esse que o Pai está procurando. Quem são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Quem são? São os que evangelizam os pobres, os que curam os quebrantados de coração, os que apregou liberdade aos cativos, que dá vista aos cegos, põe liberdade aos oprimidos e anuncia o ano aceitável do Senhor. O verdadeiro adorador não adora de outro jeito. É assim que ele adora. Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quem quer a promessa de Deus aqui? E qual que é a vontade de Deus? Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos, curar os cegos, dar vista aos cegos, né? Pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Faz isso e depois você toma posse da promessa. Ah, qual é a promessa, pastor? Vai ser muito dinheiro. Cadê o baú de ouro? A promessa, 1 João capítulo 2, versículo 25, diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Eu não sei quem contou essa historinha aqui em cima, falando a respeito uma pessoa chegar e falar assim: se eu te der 10 milhões, te dar 10 milhões, é mais ou menos assim. Eu não sou muito, eu não curto muito historinha não, é raro eu contar historinha aqui em cima. Dá 10 milhões para você, glória a Deus, aleluia. Mas e se você souber que amanhã você vai morrer? Qual a resposta que você daria para os 10 milhões que estão te oferecendo? Abre mão, fala: não quero esses 10 milhões não. Não quero não. O problema é que falando assim, todo mundo rejeita, meu amado. Esse é o problema. O problema é que falando assim, todo mundo rejeita. Mas fazer a vontade de Deus é essa: evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, dar vista. Só que é o seguinte, depois fala assim: quem é que compra a sua salvação com algum dinheiro? 10 milhões dá para comprar a salvação? Não dá. Quando a gente fala assim, rejeita os 10 milhões. Mas assim, do jeito que está escrito aqui, rapaz, não precisa ser 10 milhões não, a micharia já faz o negócio errado. Já rejeita. Quero que você fique de pé, meu querido. Entenda o negócio. Deus te chamou para construir uma história e para deixar um legado. Deus te chamou para construir uma história e deixar um legado. Amém? Aí a gente pergunta, né? O que é legado, pastor?
Vou te dar aqui a definição que o Senhor me deu aqui. Legado é um testemunho que vai gerar filhos para o Senhor. Mesmo que você esteja ausente, ou seja, você está aqui, mas em algum lugar o teu testemunho está inspirando outras pessoas a aceitar Jesus, levando outras pessoas a buscar o Senhor, a querer Deus como Pai. Amém? Vai gerar filhos para o Senhor, ainda que já tenha morrido. Ainda que já tenha morrido, né? Descansado no Senhor. E eu pergunto para você, qual é o legado que você está deixando? Qual é o teu legado? Primeiro, é história, conto ou lenda? O que você está vivendo? Meu cunhado faleceu hoje à tarde. Ele não teve muito tempo de construir um legado, colocando em prática essas palavras. Mas ele deixou algo para os que conheciam ele. Ele reconheceu que Jesus Cristo era Senhor. O joelho dele se dobrou. E a língua dele confessou que Jesus Cristo é Senhor. Por isso que eu creio que hoje ele está com o Senhor. Que agora ele está com o Senhor. Os seus filhos sabem disso. Os seus filhos vão saber disso. As pessoas da minha família que gostavam dele, que gostam dele, vão saber disso. A esposa dele sabe disso. Ele deixou um legado. Mas e você? Qual é o legado que você está deixando? Que você está construindo? Qual é a história que você está... Se você está construindo, o que você está construindo? História, conto ou lenda?